Graça e paz, meus irmãos e amados. Hoje eu quero estar trazendo uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 24. Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder que há no sangue de Jesus. Poder que há no sangue de Jesus. Diz assim o texto. Marcos 14, 24, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Amém? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, dizendo que representaria o corpo dele, e o cálice de uva, do sangue, o cálice do Novo Testamento, né? Jesus dizendo que simbolizava o sangue que seria derramado. Ou seja, o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã, não foi algo assim por acaso. Jesus, ele, para pagar as nossas transgressões, as nossas dívidas, precisou que o sangue do Filho de Deus, o sangue do inocente, cobrisse ou pagasse nossas transgressões, os nossos pecados. No Antigo Testamento, o sangue ele purificava quase todas as coisas. Então, Jesus, quando ele subiu na cruz do Calvário, que o seu sangue foi derramado por muitos, ele não precisava fazer isso. Ele não precisava fazer isso. Mas ele fez porque na noite em que ele estava no Getsemane orando ao Pai, dizendo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele sabia a humilhação que ele ia passar, ele sabia que em dado momento ali haveria uma separação entre o Pai e ele, ou seja, Jesus não estava com medo de ser escarnecido, de ser pregado naquela cruz. Ele estava carregando todos os nossos pecados e o Pai precisou se afastar dele para que ele pudesse ficar sozinho, carregando o peso do pecado de todos nós, de toda a raça humana. Ou seja, o sangue dele que estava sendo derramado por amor a muitos era um sangue para nos purificar, um sangue para nos conceder o perdão e a remissão dos pecados. Para você e para mim, a salvação pode ser de graça, mas ela custou um preço. Preço do sangue do Filho de Deus. O preço do sangue do Filho de Deus. E quantas pessoas Deus tem avisado, tem chamado, tem dado sinais. Nós sabemos que um pecador, ele sem a remissão dos seus pecados, ele não tem acesso ao Pai. Somente através de Jesus Cristo podemos ser reconciliados com o Pai, porque quando o Pai olha o sacrifício do Filho, quando ele olha para você, olha para mim, ele está olhando o sacrifício
que Jesus fez em prol da minha vida, em prol da sua vida, para aqueles que aceitam andar com Jesus. Jesus fala, aquele que vier até a mim não será lançado fora, mas aquele que me negar diante dos homens, esse eu negarei. Então, o sacrifício que Jesus fez na noite em que foi traído, que ele estava com os discípulos, eu acredito que foi um dos momentos mais esperados, né? De Jesus estar ali na última ceia, com seus discípulos, sabendo que após aquela ceia ele iria ser traído, iria ser levado pelos homens para ser esbofeteado, cuspido, humilhado. Ele ia sofrer, ia padecer antes da crucificação pelos açoites do chicote que, batendo nas suas costas, arrancava pedaços de carne e sangue. Se não me engano, ali em Isaías 53 fala, como ovelha muda perante seus tosqueadores, né? Ele foi ali ultrajado, humilhado, mas não abriu sua boca. Deixa eu abrir aqui em Isaías, deixa eu ler aqui. Isaías 53. Diz assim, 53, versículo 4, vou dizer aqui. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós sepultamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, meus irmãos, aqui é o retrato que o profeta Isaías, ele viu essa cena de Jesus sendo moído pelas nossas transgressões. E Jesus, ele foi cumprir a vontade do Pai. Na noite que ele estava no Getsemane, ele falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Então, o que eu e você temos feito de valorizar o que Jesus fez por mim e por você? É algo que temos que refletir, porque um dia eu e você, todos nós, prestaremos conta diante do Pai, diante de Deus, daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Quantas pessoas deixam de dar crédito à palavra de Deus? Mas ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu o propósito. Por amor de muitos, o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Amor de muitos. Ele morreu pela humanidade. Ele morreu por mim, morreu por você. O sangue dele é poderoso para nos purificar diante de Deus,
No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando, uma vez por ano, quando os sacerdotes apresentavam diante de Deus a oferta, que era um cordeiro sem mancha, sem defeito nenhum, e que aquele cordeiro era imolado e aquele sangue era aspergido sobre o povo para purificação. Aquele sangue, ele cobria o pecado, apenas cobria o pecado. Mas o sangue de Jesus, ele é tão poderoso que ele perdoa pecado. Quando o Senhor, ele olha para mim, para você que temos o testemunho de Cristo, quando nós aceitamos andar com Cristo, nós fazemos dele Senhor da nossa vida e procuramos seguir seus ensinamentos. Quando Deus olha para mim, para você, ele está olhando o sacrifício que o Filho dele fez por mim e por você. O sangue dele nos livra da ira futura. Temos uma marca. Aquele que pertence ao Senhor tem o sangue da nova aliança. O sangue de Cristo é um sangue espiritual que está sobre mim, sobre você que vive a palavra de Deus em Cristo Jesus. Esse sangue, que é uma marca espiritual do sacrifício de Jesus, está sobre mim, sobre você. Quando os demônios que estão nas regiões celestiais olham uma pessoa e vê que aquela pessoa tem o sangue de Cristo, eles passam. Eles não podem tocar nessa pessoa, porque essa pessoa tem um dono. Essa pessoa pertence ao Senhor. Quando o povo hebreu estava cativo há 400 anos no Egito, e Moisés foi um homem usado por Deus para trazer a libertação daquele povo que estava cativo ali. E você vai se lembrar que foram 10 pragas, mas a última praga seria a morte dos primogênitos. E se você for lembrar dos filmes que passavam sobre esse episódio, vai lembrar que o povo ele saiu de dentro do Egito, foi até o deserto comemorar a Páscoa. Páscoa que significa o quê? Libertação. Trazer a liberdade. Então, pelas instruções de Deus, Moisés ali orientou que cada família sacrificasse na Páscoa um cordeiro. O sangue desse cordeiro seria usado para passar nas vergas das portas da entrada da casa. Esse sangue ia ser uma marca de que quando o anjo destruidor passasse pela terra do Egito, ele visse a marca desse sangue nos umbrais das portas. Esse anjo destruidor, ele passaria direto, procurando outras casas que não tivesse esse sinal, o sinal de sangue, o sangue do cordeiro, e as pessoas que estavam ali dentro daquela casa, elas não seriam tocadas, elas teriam suas vidas poupadas. Então, naquela noite ou naquela madrugada, quando o anjo destruidor passou pela terra do Egito, ele viu a marca do sangue nas casas dos israelitas. Não perguntou se todos que estavam ali eram israelitas ou se tinha egípcio junto. Para você entender que quem estava dentro daquela casa, independente de ser israelita ou não,
estando dentro daquela casa ali e com a marca do sangue na frente dos umbrais da porta, o anjo destruidor passaria, iria atingir os primogênitos das casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro. Resumindo, meu irmão, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso para nos livrar da ira futura, nos livrar da condenação. Porque aquele que não tiver na sua vida, na sua identidade com Deus, a marca do sangue de Cristo sobre si, meu irmão, minha irmã, esse tal não pertence a Deus. Não pertencendo a Deus, vai para a condenação. Então o sangue que Jesus derramou na cruz, por mim e por você, foi para o perdão dos pecados, remissão dos nossos pecados. Porque uma pessoa comum não tem condições de se achegar a Deus se não tiver um mediador, se não tiver alguém que seja o mediador dessa pessoa. É como uma pessoa que é réu, tem um réu, tá? Que está sendo acusado de algum crime, tem um promotor, que é o que vai acusá-lo diante do juiz, e tem um advogado, certo? É assim que funciona um tribunal? Mais ou menos assim, né? Então, o réu, ele nunca vai falar diretamente ao juiz, a não ser que ele for convidado para falar, a não ser que o juiz fizer uma pergunta. Então, o advogado, ele vai representar o seu cliente, que é réu, de alguma ação. Então, o promotor, ele vai apresentar a denúncia, certo? Vai apresentar a denúncia. Vai trazer provas de que ele está sendo acusado de alguma coisa. O advogado vai procurar argumentar com base nas evidências, para dizer que o seu cliente que ele não cometeu aquele crime, certo? Que ele é inocente. E com base nas evidências, nas provas, o juiz vai analisar se é culpado ou inocente, certo? É mais ou menos assim. Então, diante de Deus também haverá um tribunal. Aqueles que são de Cristo, que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foram justificados pelo sangue de Jesus, esses aí, naquele dia, serão absolvidos, porque eles foram justificados através de Jesus. Jesus me justificou. Ou seja, aquilo que era impossível para mim, diante de Deus, Jesus veio e pagou a dívida. Ó, Pai, eu paguei a dívida do Alexandre. Eu paguei a dívida do Ronaldo. Eu paguei a dívida da Ana. Então, o promotor, que é Satanás, ele vai apresentar a denúncia. Não, ele é pecador, ele fez isso, ele fez aquilo, mas Jesus vai falar assim, não, mas essa dívida dele eu já quitei. Ele tem a minha marca, ele tem meu sangue está sobre ele. Ele está justificado. Deus vai olhar a minha vida baseado no que o filho dele fez e naquilo que eu me mantive firme seguindo a Jesus. Então, resumindo, seria absolvido. Não porque eu sou bonzinho, não, é porque Jesus me justificou. Me justificou, e pelo fato dele me justificar, porque eu permaneci na palavra dele, naquele dia, entrarei no reino dos céus. Mas aquela pessoa que está ali, que ela não recebeu Jesus, não seguiu Jesus, não ouviu a palavra de Deus,
não tem o sangue de Jesus ali sobre a vida dele para justificar, o que você acha que vai acontecer? A palavra vai falar aqui, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte é condenação eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então, se o salário do pecado é a morte, ou seja, que aquela pessoa não tem sobre ela o sangue de Jesus para purificá-la dos seus pecados, então quer dizer que os seus pecados estão visíveis. O pecado é algo espiritual que eu e você não vê, mas nós podemos perceber os seus efeitos. Um exemplo, uma pessoa, é só ligar o noticiário e você vai ver. Só notícia ruim. Você acha que isso é uma coisa normal? Você pode achar que é normal, mas não é normal. Não é normal. O que diz ali, pessoas, né? Mateus 24 em diante, você vai falar, vai ver ali, pai contra filho, filhos contra pai, o amor de muitos se esfriará, né? Porque naqueles dias o amor de muitos vão se esfriar. Por causa do que vai se esfriar? Por causa do que o amor vai se esfriar? Por causa do pecado. Por falta de amor. Por falta de confiança. Por falta de amor. Pais entregarão filhos, filhos entregarão seus pais. Entendeu? Né? Você tem acompanhado os noticiários? Filhos, né? Ceifarão vida dos seus pais ceifarão vida dos seus filhos, e o amor se esfriará. O amor se esfriará. É uma característica daquela sociedade, daquele período, né? E será que você tem a marca, o sangue de Cristo sobre a tua vida? 1 João 1:6 vai dizer assim, 1 João 1:6: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos-nos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. O versículo 6, quando fala assim, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, e somos mentirosos, porque não praticamos a verdade. O que é andar em trevas? É andar no pecado, praticar as coisas ruins, praticar as más obras, né? Mentir, roubar, prostituir, adulterar, e por aí vai. Não, isso são as obras das trevas. Obras das trevas. Agora, se nós andamos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com o outro. Ou seja, para você ter comunhão um com o outro, você precisa ter um bom relacionamento com Deus. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, você tem um bom relacionamento com as demais pessoas. Agora, se a tua comunhão não estiver firmada no Senhor, como você vai ter comunhão com o seu irmão? Como você vai ter comunhão com o seu próximo? Então, se nós temos como uma perfeita comunhão com o Pai, então nós estamos na luz, porque nós também podemos ter comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Nos purifica. Ó, o sangue purifica. O sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Então é necessário que eu e você estejamos em comunhão um com os outros e estejamos em comunhão com o Pai. Amém? Então, Jesus, ele tomou do cálice, o cálice da nova aliança. Ou seja, existia a antiga aliança,
Aliança que Deus cumpriu ali na vida ali dos patriarcas, do povo que foi separado, né? É a antiga aliança. Mas Jesus veio e renovou, criou uma nova aliança no seu sangue, ou seja, através do sangue de Jesus Cristo, ele nos reconcilia com o Pai. E podemos, através do sangue de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, termos comunhão com o Pai e termos a nossa identidade. Olha, temos que ter uma identidade celestial. Se você só pensa nas coisas terrenas, então quer dizer que a sua identidade é terrena. Agora, quando você pensa nas coisas celestiais, naquilo que Jesus conquistou para mim e para você, que é vida eterna, uma vida com abundância, né? Então, você precisa ter a sua identidade celestial na sua vida, a tua paternidade. Quem é você? Quem é teu pai? Teu pai é o Senhor, é o Deus Criador, né? Temos que chamá-lo de papai, pai, né? Temos, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os discípulos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, a intimidade, precisamos ter essa intimidade com o Pai, né? Precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Então, Jesus, na noite em que foi traído, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos e todos beberam. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Não está escrito que por muitos, não está escrito que foi derramado por todos. Está escrito que foi derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até que aquele dia que eu beber de novo no reino de Deus. Ou seja, por que está escrito aqui que foi derramado por muitos, em favor de muitos, não de todos? É lógico que Jesus morreu por toda a humanidade. Isso aí é algo que temos esse entendimento. Ele morreu por toda a humanidade, tá? Mas quem deu crédito? Quem são as pessoas que dão crédito? São todos que vão dar crédito? Não, irmãos. Infelizmente, nem todos dão crédito e nem todos vão dar valor ao sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então quer dizer que quem dá crédito ao sacrifício que ele fez tem uma vida transformada. Tem uma vida, como diz as Escrituras, se torna uma nova criatura diante de Deus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aceitar Jesus, andar com Jesus é o primeiro passo. É o primeiro passo. É um dos passos mais importantes. É você entender que por você mesmo, pela sua força, pela sua sabedoria, você não vai conseguir chegar diante de Deus pelo seu intelecto. É pela fé. Pela fé. Através da fé. Efésios 3:8, fala que entramos nessa graça através da fé. É dom de Deus. É dom de Deus, né? Não é pela nossa capacidade, mas é pela nossa fé. Romanos 3:8, né? Romanos 3:8. Precisamos entender essas coisas através da fé. A fé que foi dada para nós. Então, através da fé, nós temos o entendimento que Jesus, o Filho de Deus, ele se manifestou no meio de nós como carne e morreu naquela cruz por mim e por você para nos substituir. Ou seja, o sacrifício que precisava ser feito para nos resgatar
não eram qualquer sacrifício. Não eram qualquer sacrifício. Na antiga aliança, era o sacrifício do carneiro. Um carneiro macho, sem defeito algum. O seu sangue era derramado, aspergido sobre o povo, para perdão, para cobrir os pecados. Efésios 3:8 vai dizer aqui. 3:8. Efésios 3:8. Efésios. Ah, não. 3:8 não. É 2. 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É por meio da graça. Sois salvos por meio da fé. Ou seja, precisa ter fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom, não vem de mim. Para que eu tenha fé, vem de Deus. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem, mas que se aguardam, que se esperam. E a fé é um dom que Deus repartiu. É como um grão de mostarda. Certo? Então, pela fé, podemos ser alcançados através do sacrifício de Jesus. Pela fé. Pela fé, meu irmão. Pela fé, minha irmã. É pela fé que eu vou tomar posse. Que eu vou tomar posse daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. É através da fé que eu vou tomar posse. Através da fé. E como se adquirir fé? É orando? Ah, eu vou orar e vou ter fé. A palavra vai dizer: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conforme você lê essa palavra, conforme você lê essa palavra, conforme você ouve essa palavra, conforme você lê essa palavra, você ouve essa palavra, a fé ela vai sendo enxertada no seu, vai sendo enxertada em você, e essa fé vai crescendo gradualmente, conforme você vai buscando o entendimento da parte de Deus, através da palavra. Essa fé vai sendo moldada a ponto de você começar a ter uma fé fundamentada. Não é uma fé substancial, é uma fé fundamentada na palavra. Então, é necessário nos aproximarmos de Deus através da fé. Pela fé. Deus falou a palavra e aquilo aconteceu. Jesus falava: a tua fé te salvou. Falou para o cego: o que você quer que eu te faça? Senhor, quero enxergar, eu quero ver. Aí Jesus dizia assim: vai, tua fé te salvou. Paz, Elda. Então, todas aquelas pessoas que se apresentaram diante do Senhor Jesus, que tinha algum tipo de problema, ele sempre reforçava: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou. Vai, não peques mais. Então, a fé é um fundamento essencial para mim e para você. Precisamos crer na palavra, porque a palavra, essa palavra aqui, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foram 40 homens diferentes de diferentes épocas que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever isso que chegou na minha mão, na minha e na sua mão.
na minha e na sua mão, essa palavra aqui, foram inspiradas por 40 homens de diferentes épocas, que a grande maioria não se conheceu, e escreveu isso aqui, para que chegasse em nossas mãos, para que a gente pudesse conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela traz libertação, né? Através da palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do Pai através de Jesus Cristo, através da fé, nós vamos começar a crescer espiritualmente. Não vai ficar naquele estágio como se fosse criança na primeira série, sempre fazendo as mesmas coisas. Ah, Senhor, desculpa. Ah, perdão. Não. Quanto mais eu preciso praticar a palavra, viver essa palavra na minha vida, exercendo a fé, exercendo o conhecimento dessa palavra e trazendo ela para a minha vida, mais eu vou ter um crescimento espiritual. Os discípulos foram ensinados, né? Os discípulos foram ensinados, eles estavam ali, num aprendizado, aprendendo com Jesus. Por quê? Jesus, ele sabia que ele tinha um prazo. Ele tinha que estabelecer como se fosse uma escola, ali moldando a vida de 12 homens com diferentes características, diferentes personalidades, alguns com personalidade forte, outros com personalidade moderada, mas eram 12 pessoas diferentes. E Jesus precisou conviver com essas 12 pessoas diferentes, trazendo um ensinamento da palavra de Deus, do reino, trazendo algo novo para eles, porque ia chegar um momento que ele ia precisar se despedir, ia deixar os 12 para seguir, para levar essa palavra de esperança para aquele que está sem esperança, porque só podemos ter esperança em Jesus. A esperança não é a última que morre, porque Jesus, ele ressuscitou. Então, Jesus é a nossa firme esperança. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele é o nosso advogado fiel. Então, como Jesus vai te justificar se na tua vida você não tem as marcas de Cristo? Se na tua vida você não tem o sangue de Jesus dele? Para que naquele dia em que eu e você teremos que um dia prestar conta, porque a Bíblia está escrita assim, que todo joelho se dobrará diante dele, todo joelho, ou seja, aquele que confessou e aquele que não confessou vai se dobrar diante dele naquele grande dia. Diante daquele dia, todo joelho se dobrará para a glória do Pai. Então, naquele dia, aquele que for dele, que tiver o sangue de Cristo sobre a sua vida, tiver as marcas de Cristo sobre a sua vida, esse será justificado, entrará para o reino que já está pronto. E aquele que não tem a marca de Cristo, que ouviu falar da mensagem, mas não deu crédito nessa mensagem. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 vai dizer que aquele que está com o nome escrito no livro da vida vai entrar no reino dos céus, mas aquele que não está vai ser lançado fora da presença de Deus. Isso aí é algo eterno. Quando Jesus deu a oportunidade de nos alcançar e nos dar a salvação, essa salvação é eterna. Essa salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você, para aquele que segue, é uma salvação eterna. Ele fala assim,
Aquele que permanecer firme até o fim, não é o começo, não é até o meio, é até o fim da nossa jornada de vida, até o fim da nossa vida. Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. E é uma salvação eterna, 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 eterna. Não terá prazo para acabar. Salvação é eterna. Aquele homem que estava na cruz do Calvário, estava Jesus e 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Aquele homem falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje estarás no meu reino. Salvação eterna. Aquele homem nos 47 já da prorrogação ali, ainda ele reconheceu Jesus, que Jesus era inocente, não era para estar ali, mas ele reconheceu que pelos pecados deles, eles estavam ali pelos seus próprios pecados, mas que Jesus era inocente, né? Aquele homem entrou no reino dos céus, porque creu, então ele agarrou a oportunidade que chegou para ele naquele momento. Ele falou: lembra de mim. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o outro ficou zombando, o outro não entrou. Ou seja, a salvação que Jesus dá para mim e para você, para aqueles que permanecem fiel até ele, é eterna. E a perdição, por que quando a pessoa perde a salvação e a condenação é eterna? Porque é o mesmo peso, mesma medida. Se a salvação é eterna, a condenação também é eterna. Se a pessoa não quer nada com Deus, se a pessoa não quer estar com Cristo, por que ela quer estar no céu? Se eu não quero nada com Deus, não quero nada com Jesus, então não posso herdar o reino dos céus. É simples. Chega digamos assim, uma festa, né? Uma festa tem os convidados. Aí o pai, né, manda o convite para os convidados. Tu vai entrar na festa quem tiver o convite. Você tem o convite? Se você tem um convite, que é o sangue de Cristo sobre a tua vida, você vai entrar na festa? Vai entrar para o paraíso? Mas se você chegar lá e não tem um convite, vai ficar do lado de fora. É simples. Aqui podemos trazer como uma simbologia alguém que faz uma festa de casamento. Lá só vai entrar quem tem um convite. Quem não tem convite não vai entrar. Não vai entrar. Pode chorar, pode espernear, pode falar que é amigo do noivo, não vai entrar. Tem convite? Entra. Não tem? Fica do lado de fora. Então a coisa é séria. A salvação é que, infelizmente, as pessoas não dão crédito, né? Mas os que dão crédito, aqueles que dão crédito à palavra de Deus, que segue os mandamentos, que procura estar ali, ao pé da cruz, não abandone os pés da cruz. Pecados, todos nós temos, não que a gente vai deixar de pecar, mas a gente tem um advogado que vai estar conosco. Quando eu me arrependo dos meus pecados, chego e faço uma oração sincera. 1 João 1,9. Se eu confessar os meus pecados, ele é justo e fiel para me perdoar. Ele é justo e fiel para perdoar. Então, quer dizer, nós temos um advogado justo e fiel. Não é como aqui na terra, né? Juízes, advogados, né? Não é como na terra, não. Lá é um advogado justo e fiel. E um juiz justo, ele vai dar conforme a reta justiça. Então Jesus, ele provou a morte por mim e por você e venceu a morte. Venceu a morte. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Amém? Que você possa refletir nessa mensagem, né? Assim como foi na terra do Egito, que os hebreus foram poupados da última praga, a morte dos primogênitos, quando o anjo destruidor passou na casa dos israelitas e viu a marca do sangue, ele passou, não mexeu com as pessoas que estavam lá dentro. Nenhum primogênito que estava dentro daquela casa que tinha a marca do sangue morreu. Mas a casa dos egípcios, que tinha primogênito e que não tinha a marca do sangue, os primogênitos, eles
morreram. Então, o sangue de Jesus é tão poderoso que naquele dia ele vai nos livrar da ira futura. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado, que você possa, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas, porque o que vai nos justificar naquele dia, meu irmão, minha irmã, é o sangue de Jesus Cristo. Ele é que vai nos purificar e nos dar a condição de entrarmos no reino dos céus naquele dia. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém? Até a próxima live, que Deus possa te abençoar. Estou encerrando. Amém? Fiquem com Deus.